Bem-vindos, irmãs e irmãos. Seja muito bem-vindo ao canal A Hora de Maria. Este é o seu momento de paz, de recolhimento e de encontro com Deus. Agora é a sua hora. Entregue seu coração, silencie sua alma e permita que Maria interceda por você neste instante sago. Salmo 40 começa com uma frase que, à primeira vista, parece simples, mas carrega uma profundidade que só quem sofre entende. Esperei com paciência no Senhor, mas quem já esperou em lágrimas sabe que esse tipo de espera não é passiva. É uma luta diária entre fé e desespero, entre manter os olhos fixos em Deus ou se entregar ao desânimo que tenta nos cegar. A espera com paciência é a forma mais pura de entrega, porque ela exige que você abra mão de controlar, de entender, de exigir. É confiar, mesmo quando a voz de Deus parece ausente e os céus parecem fechados. Quem já se sentiu esquecido por Deus, entende esse silêncio. A oração parece não sair da garganta. Os dias passam e nada muda. E você começa a se perguntar se há mesmo alguém ouvindo. Mas é justamente nesses períodos de silêncio que o coração é mais moldado. Deus não está distante. Ele está trabalhando onde você não pode ver. É como uma raiz que cresce no escuro, antes da árvore romper a terra. O tempo da espera é o tempo da construção invisível. É o tempo da fé verdadeira. Porque a fé não é acreditar quando tudo vai bem. A fé é decidir continuar mesmo quando tudo parece estar indo na direção contrária. Quando o salmista diz que Deus se inclinou para ele e ouviu o seu clamor, há ali um movimento divino que rompe o silêncio. Deus se inclina. Ele desce até onde você está. Ele não fica observando de longe. Ele não manda respostas prontas do céu. Ele vem até o barro, até a lama, até o fundo do poço, onde a alma se encontra presa. E ali, naquele lugar escuro, onde ninguém mais consegue alcançar, Ele coloca a mão e te levanta. Não com pressa, não com dureza, mas com um cuidado que só um pai amoroso pode ter. Deus não apenas ouve, Ele age, no tempo dele, da forma dele, mas sempre com perfeição. Quantas vezes você já quis desistir? Quantas vezes pensou que não aguentaria mais um dia? Mas algo te manteve firme. Algo, ou melhor, alguém. Há uma força que não vem de você. Vem do alto. Vem de um lugar que a razão não entende, mas o coração reconhece. É a força que Maria teve ao pé da cruz. A força silenciosa que não grita, mas permanece. A força dos que sabem que Deus é fiel, mesmo quando tudo parece contrário. O Salmo 40 é para os que estão cansados de lutar com as próprias forças, para os que já tentaram todos os caminhos humanos e agora estão diante de Deus, com as mãos vazias, dizendo: eu não posso mais, Senhor, faça o que eu não consigo. Essa é a oração que toca o coração do Pai. Não a oração cheia de palavras bonitas, mas a oração verdadeira, feita com a alma quebrada, com os olhos marejados, com a respiração curta de tanto tentar e não conseguir. É nessa hora que o milagre começa. Não o milagre de fora, mas o de dentro. Porque a maior cura não é a circunstância mudar, é o seu coração ser renovado mesmo dentro da dor. Você não precisa estar forte para ser ouvido por Deus. Não precisa estar em paz, nem entender tudo, nem ter fé perfeita. Você só precisa estar disposto a entregar. Deus conhece cada suspiro seu, cada pensamento que você tenta esconder, cada lágrima que ninguém viu. E Ele guarda tudo, Ele recolhe, Ele transforma, Ele não desperdiça dor, Ele não ignora silêncio e, principalmente, Ele nunca se atrasa. Quando o salmista diz que Deus o tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, ele está falando daquilo
que muitos vivem agora: desânimo, escuridão, falta de perspectiva. É estar em um lugar emocional e espiritual onde tudo parece afundar. Mas Deus não apenas tira você desse lugar, Ele coloca seus pés sobre a rocha. E mais do que isso, firma os seus passos, ou seja, Ele não apenas te levanta, mas te ensina a caminhar de novo. Ele não apenas te liberta, mas te fortalece para não cair no mesmo lugar. Você não está sozinho. O que você vive hoje não é o fim da sua história. Há um Deus que já escreveu promessas sobre sua vida antes mesmo de você nascer. E essas promessas continuam vivas. Mesmo que agora você não veja a saída, mesmo que sua fé esteja frágil, mesmo que tudo em você pareça ter perdido a cor, o Deus que inclinou os ouvidos ao salmista é o mesmo que se inclina para você agora. Escuta seu clamor e está agindo. Permita-se acreditar de novo. Não porque tudo vai se resolver agora, mas porque, ao confiar, você começa a respirar diferente, a ver diferente, a esperar diferente. E nessa espera, Maria caminha com você, silenciosa, orante, fiel. Ela segura sua mão e sussurra ao seu coração: confie, meu filho. Deus está vindo ao seu encontro. Algo acontece dentro da alma quando deixamos de pedir por alívio imediato e começamos a desejar transformação verdadeira. É nesse momento que a oração deixa de ser um grito desesperado por fuga e se torna um clamor profundo por sentido. Quando o salmista diz que Deus colocou um cântico novo em seus lábios, ele não está apenas descrevendo uma emoção passageira, mas um renascimento interior, um tipo de louvor que só nasce depois da dor. Um cântico que só existe porque antes houve silêncio, luta, escuridão. A alegria verdadeira não é a que ignora o sofrimento, é a que nasce depois da noite escura, como luz tímida do amanhecer, firme, constante, silenciosa e real. Talvez você esteja aí tentando entender por que Deus ainda não mudou a sua situação, por que a resposta não chegou, por que o caminho ainda parece fechado. Mas e se a mudança mais importante não for fora, mas dentro? E se Deus estiver, neste exato momento, preparando em você um cântico novo, algo que você ainda não conhece, mas que será fruto direto do que você está vivendo agora. Um testemunho que não se constrói com facilidades, mas com cruz, com entrega, com lágrimas sinceras derramadas no chão da fé. Esse cântico novo não é feito de palavras decoradas. Ele é feito de verdade, de profundidade. Ele nasce quando a alma aprende a confiar, mesmo sem entender, a louvar, mesmo sem sentir, a continuar, mesmo sem forças. Ele é gerado na intimidade com Deus, nas noites em que você orou sozinho, sem plateia, sem palmas, sem respostas. Ele se forma nos dias em que você pensou em desistir, mas permaneceu por amor, por fé, por uma esperança que nem você soube explicar. O salmista diz que muitos verão esse cântico e confiarão no Senhor. Isso significa que aquilo que Deus faz em você hoje, no escondido, no silêncio, vai ser luz para outros. No tempo certo, a sua dor não será em vão. A sua espera vai dar frutos. Você está sendo preparado não só para viver algo novo, mas para ser instrumento de fé na vida de outras pessoas. Pessoas que talvez estejam vivendo exatamente o que você está vivendo agora, mas ainda não encontraram caminho. E será através da sua fidelidade, mesmo na dor, que elas verão que Deus é real. Maria entendeu isso melhor do que ninguém. Ela não teve respostas imediatas. Ela não recebeu promessas acompanhadas de explicações. Ela disse sim, sem saber todos os detalhes. Ela carregou a promessa no ventre. E mesmo depois de dar à luz,
teve que fugir, esconder-se, esperar em silêncio. Ver o filho ser rejeitado, sofrer, ser crucificado e ainda assim permaneceu, porque ela sabia que o plano de Deus nunca falha, mesmo quando parece incompreensível, mesmo quando parece cruel. O amor de Maria por Deus não dependia de circunstâncias, era um amor de confiança, de entrega total. E é esse amor que ela deseja ensinar a você. Quando você decide esperar com Maria, sua espera muda de peso. Você não carrega mais sozinho. Você aprende a transformar o sofrimento em oração, a incerteza em abandono, a fraqueza em confiança. O coração que antes gritava por alívio começa a sussurrar: seja feita a tua vontade, e essa simples frase, dita com sinceridade, tem o poder de transformar a alma, porque quem se rende a Deus completamente encontra paz, mesmo em meio à guerra. O cântico novo que Deus está formando em você será o som da sua cura. Ele não será cantado com perfeição vocal, mas com verdade espiritual. Será o reflexo de uma alma que passou pelo vale, mas não se perdeu, que caiu, mas foi levantada, que esperou e viu a fidelidade de Deus. Um louvor que não precisa de palavras, mas é reconhecido pelo brilho nos olhos, pela paz no olhar, pela firmeza de quem sabe em quem confiou. E se hoje tudo que você tem é um coração cansado, machucado, confuso, entregue isso a Deus. Entregue mesmo com medo, mesmo sem saber o que vai acontecer depois, porque Ele sabe o que fazer com os corações quebrados. Ele não desperdiça dor. Ele transforma choro em música, solidão em encontro, desespero em testemunho. E quando você menos esperar, perceberá que o louvor já nasceu dentro de você, não por causa de uma mudança externa, mas porque Deus fez morada em sua dor e transformou tudo de dentro para fora. Confie. O silêncio de hoje é a preparação para o cântico de amanhã. O que você vive agora será a melodia que outros ouvirão quando precisarem de fé. E quando esse dia chegar, você não só cantará, você guiará outros a também acreditarem que, mesmo nas noites mais escuras, Deus está presente, trabalhando, amando, restaurando e preparando a próxima nota do cântico que vai mudar a sua história. O desânimo não surge de repente. Ele vai se formando aos poucos, como nuvens que escurecem o céu em silêncio. Às vezes, começa com uma oração não respondida, um projeto que não deu certo, uma palavra que feriu mais do que deveria. Outras vezes, nasce do cansaço acumulado, da rotina que esmaga a esperança, da espera que parece não terminar. E então, como quem não percebe que está adoecendo por dentro, a alma vai se apagando, vai se acostumando com a ausência de alegria, com a falta de sentido, com a sensação de que nada vale a pena. E é exatamente aí que o Salmo 40 se torna um refúgio, porque ele não fala apenas com quem está forte, ele fala com quem já caiu, com quem já afundou, com quem não consegue mais fingir que está bem. Há uma força escondida no ato de clamar. Não é um grito qualquer, é um grito que sobe do fundo do poço, como um último esforço de quem se recusa a ser vencido pela escuridão. Quando o salmista clama, ele está dizendo: eu não aceito permanecer aqui. Eu não fui criado para viver afundado. E esse clamor não precisa ser bonito, não precisa ser articulado. Pode ser uma única frase sussurrada com os olhos cheios de lágrimas. Pode ser um silêncio carregado de dor. Deus ouve, Deus entende. E mais do que isso, Deus responde não com pressa, mas com precisão. Não com explicações, mas com presença. É nesse ponto que muitos desistem. Quando não vem mudança imediata, concluem que Deus não ouviu, que talvez não se importou. Mas a verdade
é que Ele já está agindo desde o primeiro clamor. Só que a maior parte da ação de Deus começa no invisível. Começa dentro, começa restaurando o que foi quebrado, curando o que ninguém viu, libertando o que nem você sabia que te prendia. E é por isso que parece que nada está acontecendo, porque o mais importante está sendo feito onde os olhos não alcançam. A obra de Deus na sua alma está sendo escrita em silêncio, mas será proclamada em voz alta quando o tempo certo chegar. Muitas pessoas hoje vivem como prisioneiras da pressa. Querem respostas rápidas, soluções imediatas, curas instantâneas, mas a alma tem o seu próprio tempo. E Deus respeita esse tempo, porque ama profundamente quem você é. Ele não vai te apressar, Ele não vai te empurrar para fora do processo. Ele vai caminhar com você, passo a passo, como um pai que segura a mão de um filho que está reaprendendo a andar. O desânimo não se vence com esforço humano. Ele se vence com presença, com fé, com verdade e, acima de tudo, com a certeza de que você não está sozinho. Maria nos ensina isso com seu silêncio cheio de fé. Ela guardava tudo em seu coração, mesmo o que não entendia. Ela não exigia explicações. Ela confiava quando tudo ao redor gritava incerteza. Maria permanecia quando os planos pareciam confusos. Maria esperava quando a cruz parecia o fim. Maria se manteve de pé, não por ser insensível à dor, mas porque confiava que Deus sempre cumpre suas promessas. A presença dela é como um manto sobre nós nos dias de desânimo. Ela não resolve tudo por nós, mas caminha conosco até que possamos ver com os olhos da fé o que ainda não enxergamos com os olhos da carne. Não tenha vergonha de estar cansado. Não se condene por não estar bem. Não se compare com quem parece mais forte. Cada alma tem seu próprio caminho de cura e o seu está sendo cuidado por mãos que não falham. Deus não precisa que você esteja perfeito para agir. Ele só precisa que você esteja disposto, que entregue mesmo com medo, que confie mesmo tremendo e que continue mesmo sem entender. O Salmo 40 não é um poema bonito, é um relato de sobrevivência, de fé que sangrou, de esperança que quase morreu, mas foi ressuscitada. É a prova de que Deus não se esquece de quem clama com sinceridade. E mais do que isso, é a promessa de que Ele coloca um novo cântico na boca de quem esperou, mesmo chorando, mesmo em silêncio, mesmo sem entender. Hoje, talvez tudo em você esteja dizendo para parar, mas ouça essa verdade. Você está mais perto do milagre do que imagina. A fidelidade de Deus não falha. Ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que você não consegue dizer. E Ele age no tempo em que tudo faz sentido. Respire, entregue, confie. Mesmo que o desânimo ainda pese, há uma mão estendida em sua direção. E essa mão é de um Deus que já te tirou de abismos que você nem lembra mais. Ele não vai te deixar agora, Ele vai te levantar de novo. Vai te firmar, vai te renovar, porque você ainda tem um cântico a cantar. E esse cântico será a voz da esperança para muitos que, como você, também pensaram em desistir. Existe um momento na caminhada espiritual em que você para de pedir sinais e começa a pedir firmeza, porque percebe que o que mais enfraquece sua fé não é a ausência de milagres, mas a instabilidade do seu próprio coração. Você ora com força pela manhã, mas à tarde já está cheio de dúvidas. Você acredita no poder de Deus num dia e no seguinte se pega questionando se realmente foi chamado para algo maior. Esse movimento interno, essa gangorra entre fé e medo, esperança e cansaço, é comum a todos que decidiram caminhar com Deus de verdade. E o Salmo 40 nos mostra que essa oscilação não é sinal de fraqueza,
espiritual, mas parte do processo de amadurecimento na fé. Quando o salmista afirma que Deus firmou os seus passos, ele está dizendo mais do que foi simplesmente erguido do poço. Está falando de estabilidade, de constância, de firmeza para continuar, mesmo quando as emoções gritam ao contrário. E isso não acontece da noite para o dia. Deus não apenas tira você do lugar de dor, Ele ensina você a caminhar sobre a rocha, a pisar com segurança, a continuar mesmo quando o terreno da alma ainda parece escorregadio. A firmeza espiritual não vem da ausência de lutas, mas da confiança de que Deus permanece mesmo nelas. E essa confiança se constrói em silêncio, no escondido, na repetição diária de atos simples de fé, levantar mesmo cansado, orar mesmo desanimado, amar mesmo machucado, crer mesmo sem sentir. São essas pequenas decisões que formam a base sólida de uma vida firmada em Deus. Porque a fé que resiste às tempestades não é feita de grandes emoções, mas de pequenos sims ditos no meio do caos. Maria viveu assim. Dia após dia ela escolheu acreditar, mesmo sem compreender tudo. Quando Simeão profetizou que uma espada transpassaria sua alma, ela não fugiu. Quando perdeu Jesus no templo, não o culpou. Quando o viu rejeitado, acusado, condenado, não desistiu. E quando o viu crucificado, não gritou de desespero. Ficou de pé, porque sabia que Deus é fiel, mesmo quando tudo parece contraditório. Essa firmeza de Maria não nasceu da ausência de dor, mas da profundidade da fé que foi sendo moldada em cada momento vivido com Deus. Você talvez esteja em uma fase em que tudo parece instável, emoções confusas, mente cansada, decisões difíceis. Parece que você dá 2 passos e recua 3. E isso pode gerar culpa, vergonha, desânimo, mas Deus não está te olhando com cobrança. Ele te olha com ternura. Ele vê sua luta interior e se alegra com cada passo que você dá, mesmo que imperfeito. Ele não espera perfeição, espera sinceridade, espera entrega, espera disposição para recomeçar quantas vezes forem necessárias. O inimigo vai tentar te convencer de que você não está evoluindo. Vai apontar suas quedas, suas falhas, suas incoerências. Vai sussurrar que Deus se afastou porque você não está orando como antes, não está sentindo como antes, não está reagindo como antes. Mas tudo isso é mentira. A verdade é que, se você está lutando, é porque o Espírito ainda está vivo dentro de você. A luta não é sinal de fracasso, é prova de que você ainda está no caminho. Firmar os passos também significa aprender a descansar, porque há momentos em que você precisa caminhar, mas há outros em que a maior expressão de fé é sentar aos pés de Deus e dizer: me sustenta, porque hoje eu não consigo. E Ele sustenta, com silêncio, com paz, com uma presença que não se explica, mas que acalma. Ele firma seus passos, não só quando você avança, mas também quando você para ser curado. A solidez espiritual vem da intimidade com Deus, e a intimidade se constrói no tempo, nos bastidores, nas escolhas escondidas, nas lágrimas que ninguém viu, na renúncia diária de se apoiar em si mesmo para se apoiar na vontade divina. E isso exige humildade, exige paciência, exige silêncio, mas principalmente exige amor. Um amor que decide permanecer mesmo quando não é correspondido da forma como esperava. Um amor que escolhe ser fiel mesmo quando tudo parece desmoronar. Deus está te firmando. Cada experiência, cada oração, cada batalha interior está sendo usada para moldar sua fé. Nada será desperdiçado. Até o que hoje parece confuso vai fazer sentido mais adiante.
Você vai olhar para trás e perceber que mesmo quando pensava que estava parado, estava sendo preparado, mesmo quando sentia que não estava avançando, estava sendo fortalecido. A rocha é Cristo, e quem firma os pés nele não será abalado. A tempestade pode vir, mas não derruba. O medo pode gritar, mas não paralisa. A dor pode apertar, mas não vence, porque há uma firmeza que não vem de dentro de você, mas do céu. Uma firmeza que Maria conhece bem. E é essa firmeza que, agora, ela pede ao Espírito Santo que plante dentro do seu coração. Chega uma hora em que não há mais o que fazer. Você tentou todos os caminhos, usou toda a força, procurou todas as respostas, mas nada parece funcionar. É aí que muitos se desesperam, sentem-se derrotados, pensam que fracassaram, mas na lógica do céu, esse momento não é o fim, é o início, é o ponto exato onde nasce o abandono verdadeiro, aquele que já não se apoia em nenhuma segurança humana, mas se joga inteiramente nos braços de Deus. E é esse abandono que transforma a alma, porque nos faz experimentar o que significa realmente confiar. Abandonar-se em Deus não é desistir, é entregar com fé. Não é cruzar os braços, mas abrir as mãos. É reconhecer que Ele é Deus e você é filho, que Ele vê além, conhece tudo e sabe o que é melhor. Abandono é um ato de amor, um grito silencioso que diz: eu confio em Ti, mesmo sem entender. E isso exige coragem, porque é mais fácil controlar, planejar, antecipar. Difícil é soltar, mas só solta quem acredita que Deus vai segurar. E Ele segura. O Salmo 40 é um cântico de alguém que chegou nesse lugar interior. O salmista não apenas clamou, não apenas esperou, não apenas foi ouvido. Ele também se entregou. Permitiu que Deus o conduzisse. Deixou que os passos fossem firmados por mãos divinas. E a partir disso, começou a enxergar a vida com outros olhos. Porque quem se abandona em Deus começa a ver a realidade não mais como ameaça, mas como processo, como caminho, como plano em construção. Maria nos ensina a beleza do abandono como ninguém. Quando disse: eis aqui a serva do Senhor, ela estava entregando tudo. Seu corpo, sua história, seus sonhos, sua segurança. Ela sabia que aquele sim mudaria tudo. Mas mesmo assim, confiou. Quando José quis deixá-la, ela permaneceu firme. Quando fugiu com um menino para o Egito, confiou. Quando esteve em silêncio durante os anos escondidos de Nazaré, ela permaneceu. Quando viu Jesus ser rejeitado e condenado, ela não recuou, porque ela havia se abandonado completamente ao Pai. E quem se entrega a Deus, desse modo, encontra paz, mesmo no meio das maiores dores. Você talvez esteja vivendo esse momento em que tudo parece pedir que você desista. A espera está longa, a dor está pesada, a alma está exausta. E o que Deus mais deseja nesse instante não é sua perfeição, mas sua entrega. Que você diga, ainda que em lágrimas, eu confio em Ti. Porque essa frase, dita de coração sincero, move o céu. O abandono não depende de certezas emocionais. É uma escolha, um ato de fé pura. E é justamente isso que agrada o coração de Deus. Quando você se abandona, você permite que Deus seja Deus. Permite que Ele te conduza sem pressa, sem ruídos, sem confusão. Ele não vai te levar pelo caminho mais fácil, mas pelo melhor. Não vai te livrar de toda dor, mas vai te sustentar em cada passo. Porque o abandono não tira a cruz, mas transforma o modo como você a carrega, com fé, com propósito, com esperança. O salmista afirma que muitos verão e temerão,
e confiarão no Senhor. Isso mostra que o seu processo não é apenas sobre você. Sua entrega, sua fé, sua perseverança silenciosa será testemunho vivo para outros. O modo como você confia vai inspirar outras almas cansadas a fazerem o mesmo. Você será canal de esperança não por causa de palavras bonitas, mas pela coerência da sua vida. Porque abandono verdadeiro se manifesta nos olhos de quem já passou pelo vale, mas saiu dele com mais fé do que quando entrou. É natural querer controlar tudo, mas há uma paz que só nasce quando você solta. Quando você diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que tu sabes. Essa paz não vem do fim da tempestade, mas da certeza de que o barco está nas mãos do Mestre. Maria viveu essa paz e agora ela intercede para que você também a experimente. Ela está com você nos dias bons e nos dias confusos, nos dias de oração fervorosa e nos dias de silêncio cansado. Ela não se afasta, ela caminha ao seu lado e sussurra com ternura de mãe: confie, mesmo agora. Principalmente agora. Você não precisa saber o que virá, só precisa confiar em quem te conduz. Deus é fiel. Ele vê o que você vive. Ele conhece cada detalhe. Ele já está à frente, preparando o caminho. E se você se abandonar, mesmo com medo, Ele vai te mostrar que não há queda que Ele não possa transformar em recomeço, nem dor que Ele não possa usar para curar, nem silêncio que Ele não possa preencher com sua presença. Se esta oração tocou o seu coração, permaneça conosco nesta corrente de fé. Inscreva-se, compartilhe, espalhe a luz de Maria, porque quando um coração se abre à graça, muitos outros são alcançados. Que a paz de Deus e a ternura da Mãe Santíssima acompanhem você e a sua casa. Até o próximo encontro. Amém.